Oi, gente. Eu vim aqui para compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo, uma experiência minha. Eu vim na época até o TikTok para procurar algumas informações a respeito, né? Porém, eu não tive nenhuma. As informações foram muito vagas aqui, né? E o que acontece? Há algum tempo atrás, eu frequentava muito academia, né? Tava fazendo atividade física intensa todos os dias, até nos finais de semana. E eu comecei a fazer uso, né, de algumas coisas, de alguns hormônios. Na época, né, parece que a gente vai começando a subir, né, pra cabeça da gente. E eu comecei a usar o Masteron e comecei a usar a testosterona em gel, aquela tópica. E eu comecei a iniciar o ciclo e eu falei, vou passar no médico, né? Vou passar com endócrino. E aí o endócrino falou, ok, se você já está usando esses hormônios, vamos então fazer uma parametrização de contar todos os seus hormônios. Aí ele fez aquele pedido, né, de vários hormônios e inclusive tinha um beta-HCG no meio deles. E aí, gente, eu queria ver os resultados como estava após o meu início do ciclo, né, com os hormônios. E aí eu esperei algumas semanas, né, para fazer esses exames. E aí quando eu fui pegar os resultados dos exames, eu tive 2 sustos. O primeiro susto, eu vi que a minha testosterona tava em 800, eu falei, meu Deus, eu sou uma mulher e tô com uma testosterona em 800, né? E aí eu fiquei, nossa, eu tô um homem, tô praticamente um homem. E aí eu estranhei que o beta-HCG demorou, né, pra sair, eu já estava desconfiada. Daí quando saiu, deu positivo, né? Deu um valor elevado. E aí foram 2 sustos nesse dia. Eu estava com a testosterona muito alta e descobri que eu estava grávida. E aí eu comecei a falar, nossa, agora eu tô grávida, então eu vou suspender, né, o uso dos hormônios. E aí eu consegui marcar uma ginecologista obstetra e, nossa, eu tava super animada, né, de ir pro ginecologista, a minha primeira gestação, o que eu posso ou não posso fazer. Então aquela coisa de primeira gestação, a gente tava toda animada, né, eu e meu marido. E quando eu cheguei na consulta, a médica viu, né, os meus exames e aí ela começou a falar um monte de coisa, aquele turbilhão de informação pra mim, falando que eu não poderia ter feito isso, que eu deveria ter usado um método contraceptivo, já que eu estava fazendo uso de hormônio, né? E aí eu fiquei tipo assim, tá, mas eu não usei, agora eu tô grávida e o que eu faço? Daí ela, na verdade, ela começou a falar muitas consequências do que poderia acontecer com o meu bebê, né? Ela falou assim que na formação da genitália do neném, se ele tem um cromossomo de mulher, um cromossomo feminino, ele vai, devido ao excesso de testosterona, ele iria fazer uma transformação na parte genitália, poderia, né, acontecer essa transformação. Aí o que aconteceria poderia ser formar uma genitália ambígua. Então, é uma mulher e poderia fazer essa transformação devido ao uso de testosterona. Mas nós não sabíamos na época, né, nem o sexo, estava muito no início ainda da gestação. Ela só falou assim pra mim, dobre o seu joelho no chão e ore para que seja um menino, né? Foi isso que ela me falou. Então eu saí de lá totalmente transtornada. E aí depois eu fiquei vendo um monte de informação na internet. Vi várias pessoas na época que usavam, né, a testosterona, várias mulheres que usavam e engravidaram de gêmeos e vieram 2 meninas perfeitas. E aí
Eu lembro de chegar da consulta, de ajoelhar no chão e orar e pedir a Deus para que viesse um menino de fato, porque eu não conseguiria conviver com aquilo, né? Saber que você nasceu uma criança com alguma consequência daquilo que foi uma atitude errada sua, né? Porque sim, eu poderia ter usado um método contraceptivo, mas na época eu passei com a ginecologista e ela me informou que eu poderia ter dificuldades para engravidar. Então, eu e meu marido, a gente falou, ó, não vamos focar nisso agora, né? Então, vamos, né, fazer o que a gente gosta de fazer, ir pra academia, fazer atividade física, focar em outras coisas. Porque eu acho que quando a gente fica muito focado em algo que a gente não consegue, aí que a gente começa a dar ênfase muito para aquilo. E aí eu orei, falei com Deus, falei para que, né, seja feita a vontade dele. E aí eu lembro na consulta até a médica foi tão inconveniente que nós falamos assim, não, a gente vai ter que suspender o nosso chá revelação. Aí ela falou, vai ter que suspender mesmo, não tem clima para fazer isso, porque é uma irresponsabilidade de vocês. E eu lembro que eu fiquei tão nervosa. E o meu marido, que é super calmo, ficou também bem nervoso na época. Mas assim, foi algo que eu mereci escutar. Foi uma irresponsabilidade da minha parte. Apesar de eu achar que eu teria dificuldades para engravidar, né? Foi um susto, porque acabou que a gente fez o sexagem, daí a gente fez um vídeo da revelação, né? E veio um menino. Eu sempre quis um menino. Mas assim, o que eu quero compartilhar com vocês é que eu mudei a médica, passei numa outra médica e ela usou termos mais técnicos comigo. Ela falou assim, olha, a partir do momento que você descobre a gravidez, existe sim, né, o risco de você, como eu estava usando a testosterona e estava muito alta, existe sim um risco disso acontecer, de vir uma genitália ambígua, mas ela falou que quando a gente está grávida e a gente continua fazendo uso desses hormônios, que pode ser prejudicial para o bebê. Por isso que quando a gente faz o ciclo, a gente tem que ficar repondo esse hormônio toda semana, né? Porque daí a testo vai ficar bem alta. Então toda semana a gente faz a reposição para que ela fique alta. Só que daí a partir do momento que eu suspendi, ela já caiu. Então assim, na época, quando estava formando a genitália ainda do neném, eu já tinha suspendido já a testosterona há um tempo. Então, ela falou que esse tipo de coisa, genitália ambígua, pode acontecer, pode, mas quando a gente faz o uso e deixa o uso da testosterona lá em cima, e tem mulheres que produzem por si própria testosterona, já tem a testosterona muito alta. E não é 100% das vezes que isso vai acontecer, né? Existe a possibilidade, mas é muito pequena. Mas assim, ela me tranquilizou, né, com relação a isso. E aí o que eu tô vindo compartilhar com vocês é essa experiência, porque às vezes a gente é bombardeado com muitas informações, tanto na internet, ou às vezes um médico que às vezes falta um pouco ali de empatia para falar com a gente, né? Então, vim aqui expor essa situação e dizer que, né, procure um médico. Se você está usando hormônios à base de testosterona, procure um médico logo em seguida. E se você engravidar, suspenda de imediato, né, o uso. E assim, dizer que não é 100% o que acontece, não vá ficar buscando informações na internet. Procure um médico que seja bonzinho para poder falar com vocês a respeito, tá bom? Tá aqui, eu achei que não poderia engravidar e ele tá aqui no meu colo hoje. Então é isso, eu queria compartilhar essa experiência com vocês, eu espero ter ajudado. Se você também passou por situação similar, comenta aqui, né? Para que a gente possa ajudar outras pessoas que passaram por isso. Então, tchau!